Olá, boa noite, pessoal. Conforme a gente prometeu, a gente sempre está tentando levar às quintas-feiras um entrevistado com assuntos polêmicos, assuntos em pauta. E dessa vez a gente convidou o advogado, boa noite, Luiz Fernando Toledo Jorge. Ele está aqui conosco e a gente vai falar sobre o direito que as pessoas têm, os associados de planos de saúde. Luiz Fernando, quanto tempo você está atuando nessa área de saúde e do direito? Bom, primeira noite, boa noite, Silma. É sempre um grande prazer estar aqui com você, sempre um grande prazer. Você deu umas palavras na entrevista perante os seus telespectadores do site Capital do Pantanal. E com relação à sua pergunta, eu estou como advogado há quase 30 anos e atuando no plano de saúde há uns 2 anos e meio, estou me especializando, fiz já uma especialização em Direito Médico da Saúde e a cada vez fazendo cursos, fazendo especializações, me aprofundando nesse tema de tanta importância e tão pouco conhecimento dos pacientes. Até porque as pessoas têm direito e são sujeitas a ficar à mercê dos planos, porque às vezes se precisa de um tratamento. Que tipo de tratamento, que tipo de doença, Luiz Fernando, tem direito à cobertura dos planos de saúde? Veja, Silma, essa é uma pergunta muito importante a gente esclarecer. O plano de saúde é obrigado a cobrir toda doença classificada pela OMS. Que tipo de doença é essa? É aquela que tem um CID, que o médico coloca o CID, número tal, código tal. Então, toda doença que é coberta pelo plano de saúde é aquela que possui o CID. E qual é o tratamento? O tratamento que o plano de saúde deve obrigatoriamente cobrir é o tratamento recomendado pelo médico do paciente e não o tratamento que o plano de saúde quer oferecer. O que acontece muitas vezes, o médico do paciente recomenda um tipo de tratamento, envia-se ao plano de saúde para autorização daquele procedimento cirúrgico ou tratamento com terapias, no caso de autismo, ou uma série de outros tipos de tratamento. E o plano de saúde fala, não é esse o tratamento adequado para esse tipo de doença. Olha, quem conhece o paciente é o médico dele, não é o plano. Quem tem os exames do paciente é o médico, quem tem o histórico desse paciente é o médico, quem sabe o melhor para aquele paciente é o médico. E o plano de saúde é obrigado a seguir a recomendação médica. Isso aí deu a deixa para uma situação que a gente passou ultimamente. A gente tem visto muito, o médico pede um exame para o paciente e a operadora de saúde pede que justifique o porquê está pedindo o exame. Isso não existe. O plano de saúde existe para cobrir o tratamento e as recomendações médicas que foram dadas ao paciente. O plano de saúde não tem que justificar nada do plano de saúde. O plano de saúde tem que cobrir aquele tratamento, aquele exame que é necessário. Se o médico pediu, o plano de saúde tem que cobrir. Agora veja bem, Silma, na maioria das vezes, os médicos dos pacientes de plano de saúde são credenciados ou são cooperados desse próprio plano. Você vai no médico cooperado de um determinado plano de saúde. Aí ele te recomenda um procedimento cirúrgico. Manda para o plano de saúde. O plano de saúde fala, não é esse procedimento. Ora, esse médico é cooperado do plano de saúde. O problema é entre eles. Se o procedimento, entre aspas, não estaria correto, o paciente não pode sofrer com isso. O plano tem que cobrir. Depois ele fala, médico, você não podia fazer esse pedido, porque esse pedido não é o correto. Não é assim. O plano de saúde tem que cobrir o tratamento recomendado pelo médico e os exames recomendados pelo médico. Esse ano teve reajuste, né, Luiz Fernando? Como está na esfera legal o reajuste dos planos de saúde? Silma, esse ano os planos de saúde abusaram nos reajustes. Esse ano foi marcado pelo aumento abusivo de planos de saúde. O que acontece? Os planos individuais e familiares os índices de reajuste são estabelecidos pela ANS. Esse ano foi 9,6 e a ANS que estabelece e acabou. O grande problema é nos planos empresariais, coletivos empresariais e os planos por adesão. Nesses, o plano de saúde acha que ele pode aumentar o bel prazer dele, sem dar qualquer tipo de justificativa, mas não é assim, a lei não estabelece isso. Existe uma taxa de sinistralidade que tem que ser apreciada, existe uma taxa de sinistralidade que tem que ser demonstrada para aquele usuário do porquê daquele percentual. E sabe o que acontece muitas vezes? Plano de saúde empresarial. A hora que você vai ver a fatura técnica desse plano de saúde empresarial, está o pai, a mãe e 2 filhos.
Isso é considerado na justiça, para fins de reajuste, um plano de saúde familiar. E aí o índice tem que ser o da ANS, e não o que o plano de saúde estabelece. Entende? Então, muitas vezes um plano familiar, que a gente chama de falso coletivo, é o plano que consta no rótulo plano de saúde coletivo, mas na verdade não é mais dentro do plano familiar. E nesse caso tem que seguir a ANS e não o percentual estabelecido ao bel prazer das operadoras de plano. Pra você ter uma ideia, teve um caso de uma senhora, isso não foi o caso meu não, foi o caso da internet, subiu 97% a mensalidade do plano de saúde dela. Que barbaridade. Obviamente, a justiça restabeleceu, né, para reduzir aos parâmetros legais. Aqui em Mato Grosso do Sul, qual que é a principal reclamação que vocês, como advogado, atendem? Olha, Silvio, tem a questão de pessoas dentro do espectro autista, tá, que as recomendações de tratamento de terapias multidisciplinares muitas vezes são negadas pelos operadores de plano de saúde. Não pode negar? Não pode negar. A ANS já estabeleceu que é obrigatória toda e qualquer terapia recomendada para o tratamento de pessoas dentro do espectro autista, seja ela qual for, e mais, sem limite de sessões. Mas os planos de saúde insistem em negar esse tipo de tratamento. E inventa uma série de desculpas esfarrapadas para negar esse tratamento. Porque o número de sessões recomendadas é muito alto. Mas isso não é o plano, tem que saber. Isso é o médico daquela criança que encontra-se dentro do espectro autista. Agora, então, você imagine, os pais de uma criança que encontra dentro do espectro autista. Já tem a roda gigante que se fala, né, de uma criança dentro do espectro autista, de altos e baixos. E ainda tem que lutar contra os planos de saúde que não querem arcar com essas despesas. As despesas com os tratamentos multidisciplinares são altíssimos. Aí o plano de saúde reclama, mas a despesa é muito alta. E o plano não é muito alto? O seu plano de saúde é alto. Pois é. Fica essa pergunta, né? Além desses pessoas com autista, existe também certos tipos de tratamento que não são usuais. Por exemplo, pacientes com enxaqueca. Enxaqueca agora tem sido, já tem faz tempo, né? É uma doença, né? E ela é uma doença que diminui a qualidade de vida da pessoa, porque é um sofrimento. Às vezes a pessoa tem enxaqueca, eu tive enxaqueca, de doer minha cabeça 15 dias. Direto, assim, de manhã, de tarde, de noite, e vivendo no analgésico. E aí vai ao médico e receita botox para enxaqueca, porque agora é uma dos protocolos que os neurologistas usam para tratamento de enxaqueca. E o plano de saúde recusa a pagar. É isso que eu volto a falar. A doença está coberta, o plano de saúde é obrigatório a seguir o tratamento recomendado pelo médico. Olha, se ele recomendou o botox, é porque existe cientificamente comprovado que o botox auxilia no tratamento da sua doença, da enxaqueca. Ou seja, é uma melhor qualidade de vida, muitas vezes não vai curar, mas vai te dar uma melhor qualidade de vida. E nesse caso, mais uma vez, o plano de saúde é obrigado a custear. Sabe um assunto bastante interessante? Foi julgado recentemente pelo STJ, as cirurgias reparadoras. O que são isso? Plásticas. Exatamente. Plásticas no linguajar mais popular, plástica pós-acidente ou pós-cirurgia bariátrica. O que acontece com a cirurgia bariátrica? A pessoa emagrece muito rapidamente e começa a ficar com excesso de pele. E esse excesso de pele, na verdade, não é só questão estética. Causa também outros tipos de doença na pessoa. Então, a cirurgia reparadora, nesse caso, é obrigatória a cobertura, porque é uma continuidade daquele tratamento para obesidade que foi feito, que foi a cirurgia bariátrica. Essa para retirada da pele, eles têm que fazer também? É obrigatório, o STJ já decidiu, com abrangência para todos os julgados. Ou seja, é obrigatório julgar dessa forma. É obrigatória a cobertura pelos planos de saúde da cirurgia reparadora. E em caso de plástica reparadora, tipo, após um acidente, após um trauma, uma plástica, um nariz quebrado, vamos supor? Sim, é obrigatório, é uma cirurgia reparadora. Independente de você vai melhorar o seu aspecto físico, vai. Mas o principal não é o aspecto físico, o principal é o reparo, daquela doença, é o tratamento daquela doença. Tem alguma pergunta, Ana Flávia? Agora, uma coisa bastante interessante também, Silvio, que a gente tem que tratar, abordar, é a questão do SUS.
Muita gente se esquece que o SUS, que o direito à saúde é garantido constitucionalmente. Então, os estados, os municípios e a União é obrigatório dar todo tipo de qualquer tratamento que a pessoa necessite. Então, a gente vê filas e filas para a realização de cirurgias, mesmo que sejam eletivas. As cirurgias para tratamento de saúde é de cobertura obrigatória. Às vezes a pessoa não tem um plano de saúde e acha que não tem direito a realizar qualquer tipo de tratamento. O SUS é um programa, é um dos maiores programas de saúde do mundo, é o maior programa de saúde do mundo, e o tratamento para doenças graves, como câncer, cardiopatia, uma série de outras, abrange de alta qualidade. Então a pessoa pensa que eu tenho problema no coração, só posso ir na rede particular, eu só posso ir no plano de saúde. Não, o SUS é obrigado a custear. Mas o problema não é isso, o problema é não ter um especialista. Pois é, se não existir um especialista, o município, o estado ou a União é obrigado a pagar o médico particular. Entendeu? Então, ou seja, vamos supor, uma pessoa com problema cardíaco necessita uma cirurgia. Tudo bem, aqui em Corumbá não tem uma cirurgia cardíaca. Eu acredito que não tem, não posso afirmar com certeza. Se não tiver, a pessoa pode entrar obrigando o município, o estado, a União a custear o tratamento dela na cidade que tem, Campo Grande, por exemplo. Entendeu? Se não tem uma rede credenciada, se não tem vaga e existe uma urgência, é obrigatório pagar de forma particular esse tratamento. É aí que entra a figura do advogado especialista em saúde, né? Exatamente. Muitas pessoas sofrem imaginando não possuir um determinado direito. Na verdade, a saúde é uma coisa que é garantida constitucionalmente. Todo mundo tem direito à saúde, seja através do plano, seja através do SUS, ou seja através particular. As pessoas que têm condições financeiras vai pagar particular, vai lá em hospitais. E essas filas, Luiz Fernando, que está no SUS, que tem gente esperando 2 anos por uma cirurgia? Então, aí a gente volta ao que a gente estava falando até agora, Silma. As cirurgias, o SUS tem obrigação de custear as cirurgias, os estados, os municípios e a União têm obrigação de custear. Mas se você ficar na fila esperando, muitas vezes esses 2 anos podem se transformar em 4. A gente sabe como funciona. Se você não realizar um pedido judicial, um pedido de liminar, essas decisões na justiça, para um tratamento que seja necessário efetivamente, e o que se faz seja necessário efetivamente? É um laudo médico, a recomendação médica. O juiz também não é formado em medicina. Então ele vai seguir o quê? O que o médico está dizendo. Não, o médico está dizendo que for formado e estudou para isso, que acompanha aquele paciente. Se ele está dizendo que tem que fazer e tem risco da demora, ele vai determinar que de imediato a rede pública arca. Mas estamos com fila e não temos condições. Então que seja arcado com um médico, um hospital e um médico particular para a realização dessa cirurgia. Por que na rede pública está lotada e a rede particular você consegue fazer a cirurgia? Exatamente. Não é isso? Pergunta. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não abordou? Não, eu só quero dizer que agradecer mais uma vez a você me convidar para essa live, parabenizar o seu trabalho, dizer que eu sou um grande admirador do seu trabalho, da sua luta. A gente sabe a luta, a batalha que você está aí há tanto tempo, trazendo novidades e notícias aí para a população corumbaense e todo o estado, né, Silvio? Você tem pessoas que escutam, trânsito em todo lugar. E a gente está sempre à disposição sua. Muito obrigado, Luiz Fernando. A gente falou um pouco hoje, gente, sobre a questão das operadoras de saúde, para tirar dúvida e para que você fique sabendo um pouco mais dos seus direitos, né? E aí, quando precisar, em último caso, a gente torce para que não aconteça, né? Se tiver que procurar um especialista, um advogado para ajudar, que faça sem cerimônia, que não espere, porque com saúde não dá para brincar. Então a gente fica por aqui, desejando uma boa noite para todos. Ok, uma boa noite a todos, agradeço mais uma vez a Silma e busque os seus direitos.